A inteligência humana é medida pela quantidade de incertezas que o homem é capaz de suportar. Essa é uma frase de Immanuel Kant, que é um filósofo alemão que viveu entre os séculos 18 e 19. E essa ideia, ela não é muito inteligível para a gente, principalmente no Ocidente, principalmente na dinâmica que a gente vive hoje, né? Lidar com incertezas parece ser uma coisa muito distante da nossa realidade, porque realmente a gente aprendeu que o que é seguro, o que é certo, é o melhor. E a gente não só aprendeu que é o melhor, mas que você só pode ser feliz, você só pode ser completa se você estiver no controle mínimo das coisas, né? E é perigosa essa visão, porque ela fecha o ciclo da mente. Ela fecha um ciclo de evolução de aprendizado. É como se quanto mais certezas você tivesse, mais feliz você é, mais completa. É perigoso. Claro, eu, como um ser humano, vivencio isso também. O importante é a gente perceber em quais pontos que mais, movimentam de forma negativa a sua mente, as suas expectativas, quando está algo incerto, né. Geralmente são assuntos e situações, por exemplo, relacionados à, né, vida financeira, trabalho, relacionamentos, e a gente se apega mesmo a essas imagens que são construídas também, do que é mais certo para nós, do que é mais, né, seguro. E a gente acaba, né, realmente virando escravo dessas ideais. E não necessariamente isso é o que a gente é, não necessariamente é o que a gente deve vivenciar. Jiddu Krishnamurti, que é um filósofo indiano, ele fala algo semelhante e que nos dá uma ferramenta muito poderosa para lidar com isso, né. Em primeiro lugar, a filosofia oriental ela vai fundamentalmente considerar, como né, a essência da vida, a essência do universo e das situações e de tudo, dos seres vivos, das coisas materiais, como incertas. Isso é uma lei universal. Então, tudo é incerto, porque tudo está em movimento o tempo inteiro. Tudo está mudando o tempo inteiro. Tudo é impermanente. E a ideia que o Jiddu Krishnamurti traz é que a inteligência humana, ela é medida pelo pela capacidade nossa de observar as coisas sem avaliar. É semelhante, mas não é a mesma coisa, é uma ideia um pouco diferente. Quando você desenvolve, e isso é possível de ser desenvolvido, uma capacidade de, hã, ser também o observador sem se misturar com a situação, você não está mais avaliando as coisas, ou seja, você não está mais tirando conclusões sobre as coisas. Quando uma incerteza está inundando a sua mente, a sua vida, né, quando você está num processo, vivendo algo que você não sabe no que vai dar e você não tem mais controle, porque são muitas possibilidades que podem acontecer, né, ou são poucas, eh, mas você não sabe, você não tem como, né, controlar os acontecimentos. Esta ferramenta que é, na verdade, a ideia da meditação, né, das práticas meditativas, do observar sem tomar uma conclusão estrita, é o que faz você, liberar a sua mente, o seu sentimento também, né, negativo que surge com a incerteza, diante da incerteza. E qual que é o ganho não, né, em primeiro lugar vamos falar deste processo. Meditar não é fácil também nos dias de hoje, né, a gente tem várias práticas que são, né, que podem ajudar a gente a entrar cada vez mais nesse estado e não só entrar,
mas vivenciaram o estado de observação. Ou seja, você observa os pensamentos, principalmente os ruins, né, que são aqueles que pegam a gente e que levam a gente para criar diversas, possibilidades. E geralmente a gente se apega nas possibilidades ruins quando a gente está diante da incerteza. Isso é uma tendência também, né, de como a cultura, né, ela se fundamenta e ela vai se estruturando. Sempre estar ali atento, né, sempre estar na espreita de que algo ruim pode acontecer e para eu não sofrer tanto assim, é melhor, já imaginar aquilo. Só que você, logicamente, hã, você imaginar uma coisa que vai acontecer ruim, que você avalia na verdade como ruim, né, você tá no controle mental disso, não resolve nada se a coisa acontecer. Porque se a coisa acontecer, ela aconteceu e você vai ter que movimentar alguma coisa de alguma forma, que geralmente você não sabe o que é, porque quando acontece algo que é muito grave, né, que a gente avalia como muito grave, nasce uma força interna, eh, que vem exatamente desta emergência de, hã, sabe, meio que vida ou morte, assim. E é neste lugar, neste momento, que eu preciso agir, que eu preciso, né, senão eu vou morrer, entre aspas, ou vão morrer, né, ideais, vão morrer, outras coisas, né, outros aspectos, vai morrer essa possibilidade, vai morrer a minha relação com alguém, sei lá, vai morrer o meu trabalho, que você, acende dentro da mente aquele lugar que não está mais, suscetível a outras coisas, a influências externas. Então o que que acontece? Essa forma, né, adoecedora de lidar com a incerteza, de querer sempre estar controlando aquilo, de imaginar já tudo, e ficar ruminando aquilo, é uma tendência, que nos foi construída, nos foi ensinada, e ela denota uma, construção, né, que a gente pode, sabe, desconstruir, que a gente pode tomar um outro caminho para isso. Em primeiro lugar, é se libertar através da observação, né, e desses pensamentos que acontecem, que vêm, dessas tendências, se libertar do que veio externo a você. Porque as imagens que você cria, né, que você está ruminando, que você está imaginando que podem se desencadear de se acontecer tal coisa, se não acontecer outra, elas são construções, elas são é uma programação, né, que você tem e que não necessariamente é real, que não necessariamente é seu, às vezes não é nenhuma preocupação sua, né. Tem esse ponto, mas independente disso, mesmo que for uma programação, né, um pensamento que você considera seu mesmo, não de outros que, né, porque o que acontece, né, uma coisa que é muito grave hoje no ocidente, que diferente desse pensamento oriental, a gente vive, com poucas possibilidades na mente, com poucas possibilidades de acontecimentos. E essa escassez de possibilidades, né, e muitas delas sendo ruins, se algo não acontecer como você imagina, ela aprisiona a gente, né. Então o observar sem avaliar é o primeiro estágio que a gente tem que criar, não só em momentos ruins, mas nos momentos bons também, para a gente não se apegar na ideia das coisas, a gente não se apegar, sabe, no no na expectativa também, naquilo que vai acontecer. E observar também muito do que é o de que a sua personalidade, as suas expectativas, elas são muito mais de outros em relação a você do que você mesma. São muito mais medos, que foram inseridos dentro da gente do que, de fato, um medo real, de fato, uma ameaça real, né. E o ganho disso, né, da gente treinar essa observação do pensar, observação do sentimento, sem já
mergulhar naquilo e deixar que as realidades que a gente vai criando apareçam e desesperem a gente, né, é de novas ideias surgirem. Que quando a gente está em estados de, percepção do agora, percepção de momento pós momento, né, eu estou vivendo esse momento específico. Existe aí não é que vai, né, apagar ou desaparecer as ideias do futuro, d da que, né, provenientes dessa incerteza, mas você não vai estar mais escrava desses sentimentos que vêm. Os pensamentos ruins que podem surgir, que aprisionam e que deixa a gente cada vez, mesmo numa situação que a gente precisa agir, deixa a gente, sem ação, isso daí não deixa de te aprisionar nesse lugar. E você consegue o quê? Fazer ações diferentes daquelas que você faria até hoje. Então o momento da incerteza, ele obriga a sua mente, o seu corpo a estar no agora, não tem jeito, você vai ter que, né, você pode imaginar, você pode, né, se precaver, você pode fazer os movimentos que são, né, que estão ao seu alcance, mas, hã, vai te obrigar a estar presente, a se relacionar com o agora, que é algo que a gente está fugindo o tempo todo, né. Então pensa, a certeza sobre as coisas, na verdade, ela é uma ilusão também. Ela é uma garantia dentro da sua ideia, da mente. Claro que você tem diversos se você está muito bem num emprego, se você está muito bem num relacionamento, você não está pensando: "Nossa, isso e se isso acabar?". Assim, uma mente ansiosa, às vezes, vive nesse lugar, né. Mesmo que as coisas estão no agora, tudo bem, tá tudo confortável, mas está sempre nesse estado de medo do que vai acontecer, né. E ele é isso também aprisiona, isso também gera dor, né, psíquica, física, mas a ideia aqui é da gente relembrar que o estado de incerteza, ou incerteza concreta, quando você, né, de fato está vivendo uma situação assim, ele na verdade é o estado natural de sempre. Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer no amanhã. Tudo pode acontecer sim. Tudo pode sim, né, mesmo que tudo pareça ok agora, tudo pareça tranquilo. Então, uma estratégia muito interessante que vem dessa filosofia oriental, né, e que para mim ou para os meus pacientes, para as pessoas que eu, né, venho orientando sobre a meditação, é exatamente nesse lugar. Primeiro, relembre que a natureza do universo, do átomo, das coisas, né, do universo material mesmo, é pura vibração, ou seja, é vazio, é movimento. A matéria hoje, né, a gente sabe que ela hoje não, já faz um tempo que a gente sabe, né, eh, que ela não é e uma coisa concreta, né, um elemento concreto. Ela é exatamente, átomos, uma sopa de átomos, de moléculas que, né, tem um movimento eletromagnético a todo tempo, que está movimentando a todo tempo. E isso para tudo também. O nosso corpo ele muda a todo tempo, ele envelhece a todo tempo, as nossas ideias elas estão em movimento, pode não estar também, né, a gente pode viver anos e anos fechados numa ideia sobre alguma coisa, e achando que está vivendo bem, mas não está tendo evolução nenhuma. E os momentos de incerteza que obrigam a gente a fazer isso, a olhar para o agora, a reavaliar, a, retirar as influências da mente, né, tudo isso todos esses aspectos são os ganhos da incerteza real, concreta. Real não, né, porque ela é real sempre, mas concreta de, assim, você tá vendo agora na sua cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e nossa, é difícil isso, é muito difícil mesmo. Mas, de novo, meditação, as práticas meditativas, elas vão ajudar extremamente, né, dentro de um processo em que você precisa, em que você só tem, na verdade, o agora, você só tem o seu agora, você só tem esse momento. O próximo, ele não tá mais ao seu alcance, né. O próximo não só que ele não tá ao seu alcance, mas ele te amedronta.
Então, aprender a travar esse relacionamento com o momento, que é a única coisa que existe de fato, né, sair desta linearidade do tempo que cria o medo, né, porque o medo ele não é mais do que uma reprodução de imagens, de sentimentos que ou seus, né, que foram já vivenciados, então agora está acontecendo uma situação semelhante e isso te causa medo pelo que causou anteriormente, ou porque aí toda a sua estrutura psíquica está já, né, programada para ter medo de determinada coisa. Então vamos olhar a incerteza completa como uma oportunidade, né, de surgirem novos espaços na nossa mente. E a gente só consegue surgir, né, o surgimento de espaço significa surgirem novas possibilidades, novas ideias de ação, inclusive. E isso só é, né, a gente só consegue ganhar isso, garantir que isso aconteça, se a gente dá o tempo, né, se a gente dá o tempo para isso acontecer, exatamente. Dar o tempo para isso acontecer é meditar, é você observar sem avaliar. Isso pode acontecer, né, você não precisa fazer de forma clássica, mas começar a observar o seu entorno sem dar nomes para aquilo. O simples, lembrando que o simples ele é valioso demais, sabe? A gente começar no banho, escovando o dente, a olhar, a vivenciar aquele momento completamente. Sentir a sua mão fazendo um movimento, sentir a sua boca, a sua língua, os movimentos da língua, né? No banho, a sentir a água caindo em você, percebendo, né, a temperatura, o sabonete, sei lá, o cheiro. Então, se relacionar com os sentidos primeiro. E claro que a meditação clássica, né? Práticas respiratórias ajudam muito, mas de forma assim filosófica para a gente, né, concluir só aqui, incertezas, a gente está sempre fugindo delas. A gente está sempre querendo que a vida seja muito certinha, né? Principalmente nesses departamentos que são, né, que fazem a gente achar que se a gente estiver certo nisso, a gente tem sucesso, né? Você não é uma pessoa fracassada. Então, todos esses pensamentos eles começam a vir nessas situações, né? Mas lembre disso. Você está sendo treinado a absorver a vida, a sentir a vida, porque a vida ela só é interessante, na verdade, porque ela é imprevisível. Ela só se torna interessante porque ela não tem um caminho, né, um destino já pré-programado. Imagina se tivesse seria um horror, né? Então, essa imprevisibilidade das coisas que está no universo, né, nas coisas materiais, físicas, que é a realidade da natureza. A natureza, né, tá mudando a todo tempo. Ela tem um ciclo que se repete, por exemplo, estações do ano, mas a mesma primavera desse ano não é a mesma do ano passado, né? Então a gente aceitar que esse movimento ele é verdadeiro, ele é a realidade de fato, isso vai não só ajudar a gente a, né, lidar melhor com a incerteza que você está vivendo agora, mas a lidar com as próximas que vêm, porque vão vir muitas. E o mundo como ele está hoje, ainda, ele nos diz mais, né, a mensagem do mundo hoje, ao meu ver, de como as coisas estão mudando e se transformando tão rápido, é exatamente essa, sabe? Cada vez mais as coisas vão ser incertas, cada vez mais a sua mente vai, né, mudar e vai trazer novos conceitos. Então esteja aberto ou, sabe, treine a sua mente a estar aberto, isso é muito valioso quando a gente se treina, começa a se treinar na força do autodomínio,
Não é qualquer incerteza, qualquer não certeza que vai desestabilizar você completamente. Pelo contrário, aquilo vai fazer nascer uma força, vai fazer nascer, sabe, aquela situação de, não tenho nada a perder mesmo, ela é muito poderosa, ela traz toda a energia da criança que foi cancelada, sabe, dos sentimentos que não foram vivenciados. Então aproveite esse momento para vivenciar, para mergulhar também, né, e para trazer, sabe, a coragem de fazer aquilo que faz sentido, a coragem de fazer aquilo que você sente que é, não que os outros falam para nós. Então isso é muito importante também, porque nesse momento, o observar sem avaliar também é observar, hã, é não deixar que, aquilo que está girando aqui, né, aquelas falas, as imagens, as possibilidades, as vozes, elas não determinem as suas ações. Porque é nessa que a gente entra em processos de padrões, sabe, repetir padrões na vida por medo, né. Por medo de o quê? Se perder, de te verem de uma forma diferente, uma forma ruim, de você, né, ter que pedir ajuda, de você, sabe, descer do trono mesmo que foi construído, de não ser mais o bonzinho, de se revelar, revelar as partes que são ruins, revela mesmo, vamos revelar, sabe. E isso é a vida humana, isso é a vida humana bem vivida, quando é uma vida que ela é intensa. Então, a incerteza ela traz intensidade, ela traz também, sabe, profundeza. Mergulha nisso, tira o que é necessário disso, não ouça, não fica ouvindo muito primeiro, né, claro, não vamos ver Instagram ou realidade de outros, né, isso daí esse é um momento também para tirar do campo visual. Mas cuidado com aqueles que você vai pedir ajuda também. Cuidado com aquelas pessoas que você vai, né, que você está contando sobre o que você está vivenciando, porque às vezes vêm palpites que, eles vão só aumentar, né, agravar um medo que já tem ali, vão só trazer mais uma urgência para você, né. Então, por mais que as incertezas elas tragam urgências, sentimento de urgência, "Preciso resolver isso, meu Deus do céu, senão ferrou, tal", por mais que isso aconteça, observe esse movimento. Tudo bem, deixa acontecer, eles acontecerem, mas não, reaja tanto a isso, sabe. Isso é um treino que vem muito com a meditação, como eu falei, com essas técnicas, né, mas com essas escolhas. A escolha agora de se relacionar com o agora. O que o agora te diz, como expressar isso daí. Soca travesseiro, canta, dança, sabe, escreve, eh pinta, traz a arte também é maravilhosa, porque ela faz a gente aprender a estar no momento presente, né, a ter esse relacionamento saudável com o agora. E lembra, né, que isso é só uma fase, um momento, que se você souber lidar dessa forma, né, inteligente, discernindo agora muitas coisas, né, você só está fortalecendo uma realidade que na verdade ela é constante. A impermanência ela é constante. Então, e sim, e além disso você vai estar se abrindo para novas ideias, novas possibilidades, sabe. Dentro dessa bagunça toda, dessas possibilidades todas ruins que aparecem, né, abrir espaços para você ver: "Nossa, eu não tinha pensado nisso, e agora é o momento de tentar, agora é o momento de ir", sabe. Não precisa ser uma ruptura tão grande, um ir pode até ser, né. Vai, se experimenta, é momento de se experimentar, porque a experimentação também, ela é importante nesse momento, né. A gente lembrar que a vida ela é, né, a vida bem vivida ela é uma experimentação. Então pegue leve com você mesma. Você mesmo. Pegue leve, lembra da leveza da criança, da descoberta, é momento de descoberta, é momento de, sabe, trazer mesmo emoções, trazer o que precisa ser trazido, o que precisa ser feito para o que se precisar ser feito, de uma forma diferente agora. Porque é um convite para você, né, ser mais aquilo que você é inclusive, né. E só finalizando, tem, um colega meu, que, né, em conversas,
sobre esse tema, ele trouxe um complemento da frase do Kant, né. Então a inteligência humana, ela é medida pela quantidade de incertezas que a gente consegue suportar, e ele diz assim, que também é medida pela quantidade de vidas que a gente é capaz de deixar para trás, para que outras sejam possíveis da gente viver. Outras mais conectadas com quem você é, outras mais reais, que não são reproduções do mundo, que não são reproduções de medo, que não são, principalmente, versões nossas que estão sempre só vivendo para evitar o medo, para evitar que algo ruim aconteça, para evitar, né, se revelar mesmo, certo? Então, espero que essa ideia, essa conversa tenha te ajudado. E é isso, estou aberto aí para, também, se quiser trazer e sentir de, né, conversar mais sobre isso. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e de, a gente junto pensar em estratégias, né. Hã, também, né, convido para, o projeto Som Ciência, que é um projeto meu com outro colega médico, e a gente faz, um encontro por mês, um encontro mensal online aberto, gratuito, em que a gente traz temas como esse em saúde mental, e, não é um formato de aula clássica, mas a gente traz temas e coloca para discussão, você pode participar ou não, né. Tô também com a agenda aberta, né, como médico integrativo, atendendo saúde mental sob a ótica da medicina ayurvédica e das filosofias orientais, tá bom? Então é isso, fico por aqui e agradeço o momento.